Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, a paz do eterno Deus que instituiu o matrimônio e a família, esteja no relacionamento conjugal e familiar de todos aqueles que se tornaram parceiro do canal, mas também eu estendo essa paz em Cristo Jesus para você que me assiste pela primeira vez, está chegando agora ao canal, seja bem-vindo na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a alegria do Senhor nosso Deus, que a nossa força e poder esteja no teu relacionamento conjugal e familiar. E se falando da alegria do Senhor, eu quero lhe fazer uma pergunta muito importante para depois nós trazermos a temática do vídeo de hoje. Você gostaria de alegrar o coração de Deus com o teu relacionamento conjugal, com a tua vida conjugal? Se você deseja alegrar o coração de Deus com o teu relacionamento conjugal, permaneça no vídeo que eu vou trazer 6 pontos importantíssimos, sendo que o último é mais importante do que os demais, que pode atrair a alegria do Senhor para a tua vida conjugal. Vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto diz assim: Deus se alegra muito quando o casal tem respeito e fidelidade um para com o outro. Deus se alegra quando há fidelidade a respeito do esposo para com a esposa e da esposa para com o esposo. Dessa forma, nós podemos estar alegrando o coração de Deus dentro do nosso relacionamento conjugal. A palavra de Deus fala que em Malaquias, capítulo 2, verso 5, diz assim: E não fez esse somente um para que lhes sobrava o Espírito, e porque somente um, ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Dá a entender que o profeta Malaquias aqui estava a repreender os homens que agora, depois de um tempo de vida conjugal, estavam sendo infiéis à sua própria mulher. Malaquias chama a atenção dizendo: e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, ou seja, a mulher com qual você contraiu o matrimônio. Em Hebreus capítulo 13, verso 4 diz assim: venerados sejam entre todos os matrimônios o leito sem mácula, porém aos que dão a prostituição e ao adultério, Deus julgará. Esse versículo da palavra de Deus, quando diz venerado, em outras versões quer dizer abençoado seja entre todos os matrimônios o leito sem mácula, sem a infidelidade conjugal. Então é uma bênção de Deus. Deus se alegra quando o homem está praticando o ato sexual com a sua esposa. Deus se alegra quando a esposa está praticando o ato sexual com o seu esposo. Dessa forma você está alegrando o coração de Deus dentro do teu relacionamento conjugal. Vamos para o segundo ponto. Deus se alegra quando o casal tem vida prazerosa. Deus se alegra quando o esposo dá prazer à esposa e a esposa dá prazer ao esposo no ato sexual, isso dentro do relacionamento conjugal. Na primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 7, verso 3 e 4, diz assim: marido, pague à mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo a mulher. O que isso quer dizer, pastor Ezequiel? Quer dizer o seguinte, preste bem atenção. Estava acontecendo aqui que muitas das vezes o casal tirava um momento para buscar a presença de Deus. Às vezes um tirava sem a permissão do outro. Com isso, Paulo está orientando que a mulher não tem domínio sobre o seu corpo e nem um homem sobre o seu corpo. Ambos dominam o corpo um do outro segundo os princípios da palavra de Deus. E que eles só deveriam se abster do relacionamento conjugal por comum acordo, não de qualquer forma, de qualquer maneira, não poderia ser por qualquer situação. Ao contrário, tinha que ser se a mulher ia buscar Deus em oração ou meditação da palavra de Deus.
bem como também o homem se estivesse de acordo ao mesmo propósito. Aqui ele está falando de prazer. O prazer que o homem sente, ele deve também fazer com que a esposa venha a sentir. A esposa faz com que o esposo sinta prazer e o esposo faz com que a esposa sinta prazer. Ambos devem sentir prazer. O mesmo desejo que o homem tem, a mulher também tem. E quando nós vamos para o livro de Provérbios, capítulo 5, versos 18 e 19, olha o que ele diz: seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te sacia todos os tempos, e pelo seu amor seja atraído perpetuamente. Por ela seja atraído perpetuamente. O esposo precisa ser atraído pela esposa e a esposa ser atraído pelo esposo. Vamos agora para o terceiro ponto, que é muito importante no terceiro ponto aqui, algo que chama também a atenção. Deus se alegra quando o casal prioriza um ao outro. Você tem dado prioridade ao teu relacionamento conjugal? Tem dado prioridade à tua esposa? Esposa, você tem dado prioridade ao teu esposo? Isso é muito importante para alegrar o coração de Deus quando um dá prioridade um ao outro. Há mutualidade na prioridade dentro do relacionamento conjugal. Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 8, ele diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua própria família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Paulo quer dizer aqui que uma das coisas importantes é o esposo cuidar da esposa, a esposa cuidar do esposo, que de ambos tenha prioridade um para o outro. Em Filipenses capítulo 2, verso 4, Paulo ainda fortalece muito mais ainda o que eu estou a falar para você no momento. Ele diz assim: cada um cuide não somente dos seus próprios interesses. Eu não posso cuidar somente dos meus próprios interesses, nem a minha esposa cuidar somente dos interesses dela. É o que o Paulo está dizendo aqui, mas também do interesse do outro, e nesse caso se aplica ao relacionamento conjugal. Então, se você quer alegrar o coração de Deus no teu relacionamento conjugal, dê prioridade um ao outro. Priorize o teu cônjuge, e dessa forma Deus se fará presente na tua vida conjugal. Vamos para o quarto. Deus se alegra quando o casal quer viver com consciência, concessão e acordo. Concessão e acordo. Isso quer dizer o que, pastor Ezequiel? É que haja planejamento e acordo dentro do relacionamento conjugal. E para isso tem que existir algo muito importante chamado comunicação, diálogo entre os casais. Eles precisam entender que a partir do momento que você contraiu o matrimônio, não existe mais isso aqui é meu, isso aqui é teu. Não, tudo é nosso. E para que o casamento se torne uma bênção, tem que haver o que? Acordo. Amós capítulo 3, verso 3 diz assim: porventura andará dois juntos, se não estiver de acordo? Não há como prosperar no relacionamento conjugal se ambos não estiverem de acordo. Mas quando você coloca esse princípio do acordo e do consenso dentro do relacionamento conjugal, você alegra o coração de Deus. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 até o 7 diz assim: melhor é ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Isso se aplica muito mais à vida conjugal. Há momento na nossa vida que o homem está ali prestes a deslizar, mas a esposa levanta ele. Há momento que a esposa também está ali passando por momentos de fracasso, de tribulação, de angústia e dor. O esposo está ali do lado dela. E olha o que ele ainda diz também no mesmo capítulo. Também, se os dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só não se aquentará.
Ou seja, não vai aquecer um só, mas se os dois estiverem juntos, um vai aquecer o outro. Muito bem, vamos para o quinto. Deus se alegra com um casal que é paciente e sabe perdoar. Quer atrair a presença de Deus? Quer alegrar o coração de Deus? Seja paciente para com teu cônjuge e perdoe ele no momento que ele fizer algo que não agradou a você. Lembrando-os que nós somos diferentes um do outro e não somos perfeitos. A esposa não é perfeita, bem como também o esposo não é perfeito. Éfeso, capítulo 4, verso 32 diz assim: sejam bondoso e compassivo, um para com o outro, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou você em Cristo Jesus. Se tu não perdoa a tua esposa, que tu vê todo dia e está ao teu lado, e é a tua companheira, a tua parceira, não há como Deus te perdoar. Se você, esposa, não perdoa o teu esposo por algo que ele fez de errado, não há como Deus também lhe perdoar. O perdão de Deus para comigo está baseado nesse contexto aqui, quando eu perdoo a minha esposa e a minha esposa me perdoa. Em Éfeso, capítulo 4, ainda no mesmo capítulo, versículo 1 e 3, diz: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando agradar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Você tem que proporcionar a paz dentro do lar, seja de uma forma harmônica. Por quê? Porque às vezes, muitas das vezes, as coisas estão ruins, mas você traz a paz. Vamos agora para o último ponto, é o sexto ponto e o mais importante de todos. Para mim, ele é o alicerce de todos os demais pontos que eu já vos falei. Deus se alegra com um casal que coloca ele em primeiro lugar. Você tem colocado Deus em primeiro lugar? Você tem colocado Deus em tudo aquilo que você vai fazer? Às vezes, muito casamento não está dando certo porque não tem colocado Deus em primeiro lugar. Em Mateus capítulo 6, verso 33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas serão te acrescentadas. Também nós observamos em um versículo da palavra de Deus, no Salmo 105, versículo 4, que diz: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua força continuamente. É muito importante também esse versículo que eu vou falar agora num momento. Apocalipse capítulo 2, verso 20 diz assim: e eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Isso quer dizer que às vezes que Deus está direcionando a igreja de Laodiceia, mas se aplica também à vida conjugal, porque tem muitos casais que Deus está do lado de fora e não faz parte do contexto conjugal. É muito importante que você venha aplicar o ponto 6 também no relacionamento conjugal, para que Deus se alegre com a tua vida, com o teu casamento, com o teu relacionamento, e assim você seja abençoado. Que o Deus eterno te abençoe, te guarde e te proteja em Cristo Jesus.